Nesse momento, o nosso quinto convidado é o Dr. Dirceu Grego, diretor do Departamento de STI e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, com a palavra. Bom dia, senador Paulo Paim, minha colega querida Érica Cocai, Eduardo, Jorge, Cláudio e Patrícia. Eu primeiro quero agradecer a deferência do senador, com o qual nós temos um contato tão intenso no Departamento, no Ministério da Saúde, para ter trazido dois do Departamento aqui a essa mesa. Falar quase por último tem opção de vantagens, né? Eu posso apenas reforçar coisas que já foram comentadas, mas eu quero começar com algumas aqui que são importantes. Uma citada pelo Cláudio, né, que é o estigma aumenta o HIV. Que é uma coisa que parece tão óbvia, né? As pessoas com medo de se mostrarem, procuram menos serviço médico e muitas vezes são mesmo discriminados por serem diferentes do que é esperado para a população geral. Então, tem dois focos importantes. Um da pessoa que tem medo e outro nós temos que pensar a quantidade de discriminação que acontece no serviço de saúde, que é outro ponto importante, que o Ministério tem se debruçado sobre isso. Tem uma proposta também que até 2015, um dos focos que o Brasil assinou junto com a OMS é zero discriminação. É uma situação complicada, senador Paulo Paim, que a discriminação nós podemos realmente influenciar. É muito difícil influenciar o preconceito. Então, eu quero entrar num ponto que foi pouco comentado. Nós temos de incentivar cada vez mais que o SPE, Saúde e Prevenção nas Escolas, seja mais intensamente discutido. Que talvez a nossa chance real seja lidar com isso daqueles que estão em crescimento. A diversidade na escola, das crianças, desde os primeiros anos de vida, mas certamente isso pode nos ajudar a ter adultos que são menos preconceituosos e com isso vai mais fácil lutar contra a discriminação. Eu quero aproveitar também, eu sei que está no ponto da frente, tão bem coordenado por vocês dois, o senador Paulo e Érica Cocai, que é a aprovação real pelo governo brasileiro da Resolução 200. Quem não tiver lido, vale a pena, tem muita coisa escrita, né? Uma parte Eduardo mostrou, que fala sobre a admissão das pessoas ao emprego, é muito interessante, que fala inclusive nas Forças Armadas, que esse é um problema sério para nós no Brasil, que agora não só nos concursos para os estados, mas em relação às Forças Armadas, muitas vezes tem se pedido. E não é só para HIV, tem um recente que pedia teste para HIV, teste para doença sexualmente transmissível e pedia contagem de linfócito CD4. Imagina o tanto de medidas que as pessoas se adaptam para evitar que pessoas capazes sejam admitidas ao trabalho. Então é importante que isso aí esteja nesse foco dessa comissão que traga mesmo, que o Brasil assinou isso em 2010, já estão 3 anos. Mas eu quero voltar especificamente para os últimos 2 pontos, que é essa lei proposta exatamente 10 anos. Está fazendo 10 anos que a senadora Seris Chesarenko fez essa proposta. Ela está em andamento, felizmente agora chegando num ponto bom. E eu gostaria que tivesse tido a notícia dessa volta para a reavaliação depois dessa mesa, ficar mostrando o tanto que essa mesa foi importante nisso. Mas é importantíssimo saber que o senador foi capaz de voltar atrás. E tem um ponto que eu queria, inclusive, que depois, quando nós escrevermos esse papel, que é uma contradição enorme. Vocês lembrarem da proposta de lei, fala o seguinte, constitui crime de discriminação portador de HIV. Número 2, negar emprego ou trabalho. Doutor Dirceu, me permita só uma contribuição. Sim. Eu tenho certeza que ele pediu reexame. Pedir reexame não quer dizer que está assegurado. Claro. Eu entendo que ele há de ser sensível muito ao resultado desta reunião. Muito bom. Eu vou dialogar com ele, vou levar esse documento, vou mostrar a unanimidade das posições em relação ao nobre projeto da nossa querida senadora Célia Cesarenko, que eu falei do relator, mas não falei da autora. Exatamente, que é sério. Uma grande senadora que, no momento, não está mais no parlamento, mas deixou a sua história marcada, foi a quem apresentou o relatório da primeira política de cotas também, grande senadora Célia Cesarenko, se está nos ouvindo nesse momento. Eu até me propus, naquele prêmio que é feito para as mulheres todo ano, nós indicar esse ano o nome dela
pelo brilhante trabalho feito aqui como senador. Muito bom. Eu estou querendo dar pelo menos 3 subsídios para que isso seja falado e faça parte desse argumento. O primeiro é a Resolução 200, que fala exatamente sobre isso. O segundo é a contradição intensa dessa proposta, que fala quando constitui crime de discriminação. Negar o emprego, evidentemente, exonerar é o contraponto disso. Quer dizer, se você pode exonerar, então você não pode não admitir. Quer dizer, na verdade, eu queria que esse processo fosse elaborado de maneira muito clara, né? Se você não pode ter preconceito na entrada, você não pode demitir porque deixou entrar, né? E é claro que o argumento usado aqui da condição da empregada doméstica ou babá, ela é completamente do senso comum que nós temos de destruir isso cada dia, né? As pessoas têm de ter capacidade laboral. O HIV, como o Jorge comentou, acho que eu peguei um pedaço dessa fala dele, a transmissão dele é especialmente por via de transmissão sexual. E a transmissão sexual entre 2 pessoas, a não ser em situações de estupro, evidentemente é outro ponto complicado para a gente discutir. Mas em relação ao dia a dia, não tem nenhum sentido. E o terceiro ponto, senador Paulo Paim, que talvez seja muito interessante também, já passei aqui para minha colega Patrícia, é que em agosto de 2010 tem um parecer seminal, feito pelo Dr. Lélio Bentes Correia, que é um ministro do TST, onde ele, discutindo uma sentença sobre reintegração de uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, ele mostrou um negócio muito interessante, que nessa sentença, ele, obrigando a redimissão, ele escreve claramente que o ônus da explicação da demissão por justa causa é do empregador, exatamente para evitar que ele falasse, não, eu mandei embora por outra razão. Não, ele tem de explicar claramente a situação da pessoa vivendo com HIV/AIDS, qual é que foi a razão precípua da demissão daquela pessoa. E não, o ônus tem de ser dele, e não do empregado. Isso é seminal, acho que vale a pena, ele tem sido utilizado mundialmente, esse parecer. Então, nós temos 3 pontos claros. Resolução 200, a contradição da admissão e da não aceitação, e o parecer de agosto de 2010 do Dr. Lélio Bentes Correia. Acho que com isso eu termino só dando mais uma explicação um pouco mais técnica daquilo que o Jorge comentou muito bem, que a gente sabe, já se sabia há algum tempo, mas foi claramente comprovado que pessoas infectadas pelo HIV, pessoas vivendo com HIV, tratadas de maneira correta, quando a carga viral, que é o marcador principal da eficácia do tratamento, quando ela torna-se não detectável, principalmente abaixo de 50 cópias, a chance de transmissão numa relação sexual cai exponencialmente. Isso não é medicamento diferente, não. Essa é a medicação que nós fornecemos. Evidentemente, o risco não é 0, mas ele torna-se muito próximo de 0, mostrando da dificuldade que é, mesmo em situações, de qualquer que seja o tipo de trabalho da pessoa, que ela transmite em situações usuais de trabalho entre pessoas vivendo com HIV/AIDS. Com isso, eu agradeço mais uma vez em nome do departamento e digo para o senador Paulo, para a deputada Érica Cocai, para os meus colegas que estão aqui, vários presentes, vão nos encontrar amanhã na reunião da CNAIDS, que o papel do Ministério, o papel do departamento é reverberar esses pontos claros mostrados aqui. Já deu. Contra a discriminação, contra o preconceito, e vamos, com certeza, lutar juntos nessa comissão tão importante. Senador, muito obrigado. Muito bem, doutor.